Hoje nós vamos falar sobre Moisés, é isso mesmo, né? A cada semana a gente tem trago aqui um personagem bíblico estudado sobre todas as referências bíblicas, né? E aprendendo com a história desse personagem. Hoje é Moisés, tá entrando no ar o Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, tá entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que tá aí pelo YouTube, já deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa também o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre esse personagem, que é Moisés. Moisés foi um personagem muito importante, né? Principalmente no Antigo Testamento, porque Moisés foi o responsável por trazer a lei, né? Então, Bispa Camille já está aqui do meu lado também para falar desse tema hoje. Qual que você acha que é a característica mais marcante assim de Moisés? Tanto a positiva quanto a negativa? São muitas, né? Moisés foi um grande profeta. A mais marcante, sim, porque você acha que mais destacou, né? Acho que a persistência dele que libertar o povo dele, né? Ele colocou no coração, né? Eu preciso libertar o meu povo. E ele foi até o fim por essa vitória, vamos falar assim. Agora, deficiência que você falou? Como é que foi? Deficiência, negativo. Todo personagem bíblico tem ensinamentos, né, positivos e tem alguns negativos também, né? Tem as falhas. A gente falou sobre Davi no último programa, falamos do pecado dele com Betseba, né? Então, assim, todo personagem bíblico sempre tem um lado negativo também, né? Bom, acho que no começo da história de Moisés, como ele não tinha muita maturidade ainda, agiu por impulsividade. Acho que essa no começo foi uma delas. E no final, quando ele já era um profeta reconhecido, vamos dizer que ele, infelizmente, ele pecou assim pela desobediência. Então, assim, essas duas características negativas em relação a Moisés e a persistência, né, em libertar o povo. É isso mesmo. Para quem não conhece a história de Moisés, né? A história de Moisés começa lá no livro de Êxodo, quando o povo hebreu está escravizado e Deus vai levantar o libertador, né? Deus já havia falado lá atrás com Abraão que o povo ficaria escravo no Egito por 400 anos, né? E quando vence os 400 anos, Deus vai levantar o libertador. E um aspecto interessante dessa história é que toda vez que Deus vai fazer algo na terra, o diabo também se levanta contra aquilo que Deus está fazendo, né? Então, muito parecido, né? Há muitas analogias entre Jesus e Moisés. Por quê? Quando Jesus nasce, também tem um decreto de morte para todas as crianças. Na época de Moisés, a mesma coisa, né? Jesus é o nosso libertador. Jesus nos libertou do pecado, das maldições. Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, né? A passagem no Mar Vermelho comparada ao batismo, a entrada na Terra Prometida, né? Jesus nos dá a promessa da salvação, da vida eterna. Então tem muita coisa na história de... Isso que você está falando, que se eu não me engano, acho que o significado do nome de Moisés ele vem de Moshe, né? E quer dizer libertador. Depois eu vou dar uma pesquisada rápida aqui para confirmar isso aqui, mas acho que significa isso, libertador. Isso. Então, Moisés, ele é uma espécie de Cristo, né? E quando ele nasce, tem esse decreto. A mãe de Moisés, Joquebede, né? Tem até a musiquinha, ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Por quê? Porque Moisés era para ser morto, porque todas as crianças do sexo masculino estavam sendo mortas pelas parteiras, decreto, né? pelas parteiras do Egito. E a mãe de Moisés, por uma inspiração de Deus, né, divina, ela tem um pensamento: não, eu vou pegar meu filho, vou ocultá-lo. Passa 3 meses, Moisés está crescendo, era difícil esconder, principalmente um bebê, né, que chora. E aí ela tem a ideia de colocar ele num cesto, colocar ele no rio Nilo, bem na hora que a filha de Faraó fosse tomar banho, né? E a irmã de Moisés, Miriam, foi
foi acompanhando ali para ver o que ia acontecer. E o plano dela deu certo, né? A filha de Faraó acha Moisés ali no cesto e ela vê aquela criança e fala: eu vou cuidar dele, eu vou né? Eu vou cuidar dele. E aí Miriam já está lá perto, ela fala: ó, você não quer que eu consiga lá entre as mulheres egípcias, as mulheres hebreias, uma que possa amamentá-lo? E aí a própria mãe de Moisés vai amamentar Moisés lá na verdade, ela levava ele para casa, porque a Bíblia fala que também ela começou a receber alimento, receber a provisão, né? Então, assim, foi um plano muito bem feito e a partir dali Moisés está salvo da morte, só que ele cresce no palácio, né? Vamos chamar então o vídeo, né? A Camille falou que tem um vídeo com resumo da história de Moisés. Pode soltar para a gente, por favor. Moisés, o líder que libertou um povo e recebeu a lei de Deus. A história de Moisés é uma das mais conhecidas e influentes na Bíblia. Ela é registrada principalmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel fora do Egito, onde eles eram escravos. Ele nasceu em uma época em que o faraó do Egito havia ordenado que todos os bebês do sexo masculino hebreus fossem mortos. No entanto, sua mãe o colocou em uma cesta e o colocou no rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou e o criou como seu próprio filho. Quando Moisés se tornou adulto, ele descobriu suas raízes hebraicas e se identificou com seu povo escravizado. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés matou o egípcio e teve que fugir do Egito para salvar sua vida. No deserto, Deus apareceu a Moisés na forma de uma sarça em chamas e o chamou para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés confrontou o faraó, realizou milagres e pragas, até que o faraó finalmente concordou em libertar os hebreus. Após a partida do Egito, Moisés liderou o povo pelo deserto em direção à terra prometida. Durante essa jornada, ele recebeu os 10 mandamentos e várias outras leis e instruções de Deus, que se tornaram a base da religião e da ética judaicas. Embora Moisés tenha liderado o povo por muitos anos, ele não viveu para ver a entrada deles na terra prometida. Ele morreu no topo do Monte Nebo, olhando para a terra que seria herdada pelos israelitas. A história de Moisés é uma narrativa de liderança, obediência, fé e o poder de Deus para libertar e guiar seu povo. Moisés é considerado um dos maiores profetas e líderes da história bíblica. Olha aí que legal, né? Todo o resumo, né, da história de Moisés. Então, a gente parou aqui, né, Camille, na parte em que ele vai ser criado no palácio, né? Ele cresce no palácio e quando ele está com mais ou menos 40 anos, ele vê um egípcio oprimindo um hebreu e aquele era o propósito dele, aquele era o chamado dele, libertar o povo de Israel, né? Ele nasceu com esse propósito, mas até então ele está ali no palácio, né? Ele foi criado pela filha de Faraó, ele viveu ali todas as regalias, né? Que ele era um príncipe, né? Vamos dizer assim. E aí ele, não sabendo agir ou agindo impulsivamente, ele vai e mata o egípcio. E com isso ele tem que fugir para o deserto, né? E é interessante que quando ele foge para o deserto, são mais 40 anos, né? Ele está com 40 anos quando ele ataca o egípcio. Aí depois mais 40 anos. Lá ele casa com Zípora, né? O seu sogro chamava Jetro. Eles têm filhos, né? Acho que o filho mais velho de Moisés chamava Gerson. Então ali ele constitui a família dele até o dia que Deus o chama na sarça ardente, né? Deus vai chamar Moisés ali na sarça. E essa história ela é muito interessante porque Moisés resiste ao chamado de Deus, né? Ele começa a colocar um tanto de empecilho nisso, né? Eu acho engraçado que assim como Moisés, nós também temos essas fases, vamos falar assim. Mas quando Moisés, como você disse ali, né, ele no começo agindo por impulsividade, por isso que eu falei, né, que essa é uma das características negativas. Mas Moisés, quando ele estava sendo ali, né, criado no palácio junto com Ramsés, que era irmão dele, ele nunca se conformou em ver todo aquele povo sofrendo como eles sofriam, né, trabalhando como eles trabalhavam. E por ele ter, né, ficado um pouco com a mãe dele, lá junto com os hebreus, e conviver no palácio também como egípcio,
ele fazia esse paralelo, né? Então, aquilo ali para ele era uma coisa que não entrava, acho que não entrava na mente dele aquilo ali. Ele falava, mas espera aí, se a minha descendência é hebreia, eu sou egípcio. Acho que ficava aquela coisa confusa na mente dele. E ele vendo aquele povo sendo oprimido, como você falou, né? Trabalhando daquele jeito, como uma forma de escravidão, literalmente. Não adianta querer fugir do propósito, né? Às vezes uma pessoa ela quer fugir do propósito dela. Moisés nasceu para aquilo, ele foi preservado para aquilo. Mas ele não entendia isso, né, Cristiano? Então, mas esse é que é o grande problema, eu acho, de muita gente, né? Enquanto eu vivo na Terra sem entender o meu propósito, tudo para mim não tem tanto valor assim. Eu estou correndo atrás de coisas que não são tão importantes. Ele ficava sem entender, tipo assim, ele não concordava, ele não aceitava, ele tinha desgosto em ver aquela situação. Ele se sentia oprimido por ver o povo dele sendo oprimido, mas a partir do momento que ele quis fazer, né, com as próprias mãos, ou seja, que ele foi lá e ele acabou matando, né, o egípcio, ele, como você falou, ele fugiu, ok. E nessa fuga, um monte de coisa começa a entrar na mente dele, que ele fica Exatamente, perdido. Porque ele tem um propósito, né? Então, isso vale para nós, né? Isso vale para mim, para você. Primeiro, o que a gente pode aprender já dessa história até aqui, né? Primeiro, quando tem um propósito de Deus, podem tentar matar, podem tentar destruir, podem tentar impedir, o propósito de Deus vai prevalecer, né? Então Moisés viveu, Jesus viveu, né? Outros, Golias tentou matar Davi, Davi viveu. Por quê? Porque tinha um projeto de Deus, tinha um propósito de Deus. Agora, não adianta nada eu viver, mas viver fora do propósito. Enquanto eu viver fora do propósito, vai ser uma confusão. Então, Moisés, ele teve 2 períodos de confusão, né? Porque 40 anos como príncipe lá no palácio, como diz lá em Hebreus, né? Hebreus 11, ele usufruiu dos prazeres do Egito, né? Aí depois 40 anos lá cuidando da família dele, da esposa, dos filhos, né? Lá ele tinha que sobreviver, tinha que plantar, tinha que cuidar de animais, tinha que fazer tudo. Então, ele perdeu, vamos dizer assim, ele perdeu 80 anos da vida dele, fora do propósito. E quando chega o dia que Deus vai chamá-lo, e Deus aparece para ele numa sarça, ele resiste, né? Ele resiste, ele tem uma resistência ali. Primeiro ele fala que não sabia falar, depois ele... Cristiano, mas acho que aconteceu com Moisés. Por que ele resiste? Porque acho que ele nunca tinha ouvido a voz de Deus tão audível como ele ouviu naquele momento. Quando Deus falou com ele, ele pensou, meu Deus, que voz é essa? Quem está falando comigo? Eu acho que não foi isso não, porque ele identificou que era a voz de Deus, ele viu a sarça ardendo, né? Ele já respondeu, entendendo que era o Senhor falando com ele, até pelo que você falou. Joquebede, que era a mãe dele, com certeza passou para ele, ensinou para ele os princípios do povo hebreu, do povo que andava com Deus. Sim, mas eu falo assim, eu ouvi literalmente a voz de Deus. Foi a primeira vez que ele ouviu, não foi? Que Deus falou com ele? Não foi na sarça? No relato bíblico, sim, mas ele já responde, Senhor, né? Ele já sabe que é Deus falando com ele, mas ele resiste, ele fala primeiro que ele não sabe falar, né? Muita gente interpreta isso dizendo que Moisés era gago, depois ele fala, não, envia outro no meu lugar. Depois ele fala, Faraó não vai me atender, ele não vai liberar o povo não vai acreditar que foi o Senhor que falou comigo. Então, ele coloca todos os pontos que normalmente uma pessoa que resiste ao chamado de Deus tem, né? Que é o quê? Primeiro, eu acho que eu não sou capaz. Depois, eu acho que as pessoas não vão me acreditar no que eu estou falando, né? Depois eu falo, não, mas outro vai no meu lugar, melhor o outro fazer do que eu, né? Depois mas o inimigo vai se levantar, Faraó, né? As pessoas, elas colocam muito empecilhos, e eu acho que uma das coisas que a gente pode aprender com a história de Moisés é não adie o seu chamado, não adie o propósito de Deus na sua vida, né? Se você descobriu qual é o seu propósito, se você não descobriu ainda, procure descobrir, vai atrás do seu propósito, daquilo que Deus chamou para fazer. Se você não descobriu ainda, descubra. Uma vez descoberto, para de fugir do chamado, para de fugir do propósito de Deus. Uma grande coisa também que atrapalha as pessoas de cumprir o seu chamado, Cristiano, que muitas pessoas, às vezes, ficam esperando as condições perfeitas para cumprir o propósito de Deus. Exatamente. Moisés já estava atrasado, né? Já estava com 80 anos. Então,
E tudo por causa de um erro dele. Ele agiu precipitadamente, matando o egípcio, teve que fugir. Então, assim, não espere a condição ideal, né? O sim, a Bíblia ela fala isso, né? Que quando ninguém que disse sim para Deus estava pronto, estava preparado, né? Primeiro vem o sim, depois vem o preparo, né? Deus não chama quem já está pronto, quem já está preparado. Deus quer ver o seu coração, o seu sim, né? Vamos chamar, tem um comentário da galera, novidade aqui do programa, né? O pessoal foi perguntado a respeito do tema, então vamos chamar já nosso primeiro comentário. Vamos ouvir, pode soltar pra gente, por favor. Eu particularmente gosto muito da história de Moisés, porque Moisés ele mostra muitas fases que nós passamos na nossa caminhada cristã. Moisés ele foi um homem judeu que cresceu numa terra estrangeira, foi criado em um palácio. Em determinado momento da vida dele, ele, sabendo da origem, ele viu um egípcio maltratando um judeu, ele foi e matou o egípcio. Ele foi visto e fugiu com medo, né? Quando falaram que viram ele, que ele tinha matado o egípcio, ele fugiu com medo. Aquilo ali mostrou uma imaturidade, né? De agir por impulso, de fazer algo sem pensar. Depois Moisés, ele foge, ele fica 40 anos distante, até que Deus aparece para ele com um chamado, né? Moisés, eu estou ouvindo a aflição do meu povo, eu estou ouvindo o choro do meu povo, eu quero libertar ele, eu escolhi você para ser a pessoa que vai libertar o meu povo. E Moisés, ele fica com medo. Moisés, ele fala, Deus, eu tenho essa dificuldade, eu tenho língua pesada, escolhe outra pessoa, chama outra pessoa, isso é muito difícil para mim. E muitas vezes nós agimos também dessa forma, né? Quando Deus nos chama para algo, a gente se sente incapaz, a gente se sente despreparado, a gente fala, Deus, escolhe outra, tem tantas pessoas, por que eu? E Moisés, ele passa por esse processo. Mas depois de Deus muito insistir com ele, ele vai e ele vive experiências sobrenaturais com Deus, né? Ele liberta o povo, vem as 10 pragas, o mar se abre, eles vão pro deserto, ele começa a ter encontros sobrenaturais com Deus no monte, Deus aparece a Moisés aguenta a murmuração daquele povo. E me chama muita atenção o texto de Moisés, tem Êxodo capítulo 33, que depois de tantas experiências com Deus, Moisés fala, Senhor, eu não quero ir se a tua presença não for comigo. E Moisés pede para o Senhor mostrar a glória. Aquele mesmo homem que teve medo, aquele mesmo homem inseguro, aquele mesmo homem que queria que outro fosse escolher o lugar dele, o mesmo homem que amadureceu, o mesmo homem que aperfeiçoou a fé, o mesmo homem que cresceu, o mesmo homem que rompeu. E era o homem que estava falando, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória, eu quero ter mais de ti, eu quero ter mais da tua presença. Isso mostra uma fase mais madura de Moisés. Isso mostra uma fase mais madura de nós quando cristãos, né? Que as dificuldades não nos param mais, que os problemas não nos param mais, não querem nos fazer desistir, porque a gente já está num nível maior de relacionamento e intimidade com Deus. Então eu gosto muito da história de Moisés por isso, né? Porque mostra muitas fases ali na nossa vida cristã, né? Então dá para fazer uma analogia com as fases que nós vivemos na nossa maturidade cristã, com as fases que Moisés viveu. Olha aí que legal, o comentário do nosso pastor, né, Vinícius, muito bom, né, muito enriquecedor, né? Você achou aí, né, Camila, o significado? Eu estava falando, eu tinha lido em algum lugar que fazia menção a essa palavra, né, de libertador, mas o correto seria, né, que vem do hebraico, né, Moisés vem do hebraico, Moshe, que vem do elemento egípcio, e tem uma outra versão que sugere que vem do hebraico Machá, ou seja, que significa salvo das águas ou retirado das águas, por causa da questão dele que foi, né, deixado no Rio Nilo. Então, provavelmente, quem deu esse nome para ele foi a filha de Faraó, né? Ou a própria Joquebede, né? A gente não sabe, porque diante de tudo que aconteceu, porque ele já tinha 3 meses quando veio o plano, né, de colocar ele nas águas ali, mas bacana. Então, quando Moisés, ele resiste ali ao chamado de Deus, mas ele decide, Deus convence Moisés a cumprir o chamado, põe Arão do lado dele, né, como ajudador, e a partir dali começa uma história fantástica, né, porque primeiro Moisés, para mostrar que Deus tinha falado com ele, Deus manda ele pôr a mão dentro da roupa, a mão dele fica leprosa, ele põe de novo a mão, ele joga o cajado no chão, vira uma cobra, ele pega o cajado. Então são sinais, né, poderosos para que as pessoas cresçam, que realmente Deus estava ali usando a vida de Moisés. Mas Faraó resiste, aí vem as 10 pragas do Egito, né, sendo que a última praga é quando, lá em Êxodo 12, acontece a cerimônia da Páscoa, eles matam o cordeiro para comer naquela noite, colocam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e naquela noite o anjo destruidor passa, onde havia a marca do cordeiro, de novo, né, uma alusão a Jesus, né, onde tinha a marca do cordeiro, Jesus é chamado como Cordeiro Pascal, né? Essa cerimônia é chamada de Páscoa, que inclusive nós vamos comemorar agora no final do mês de março, né? Então, onde tinha a marca do cordeiro, o anjo não entra. Onde não tinha, o primogênito daquela casa morria. Então, morreram todos os primogênitos do Egito. Finalmente, Faraó
libera Moisés e todo o povo hebreu para ir na caminhada Depois em de direção à muita Terra insistência de Prometida. Moisés, né, Cristiano? Porque essa questão das 10 pragas, quando a gente vê, isso é muito doido se a gente for falar assim, né? As pragas do Egito, meu Deus, né? As 10 pragas. Tanta coisa, né? O mar de sangue, aquele monte de sapo, de O mar não, né? O rio Nilo se é, transforma em o rio de sangue, sangue, as as rãs, rãs, os insetos, gafanhotos. gafanhoto, Enfim. teve de tudo. É uma coisa louca, se a gente for parar para pensar. Falei, meu Deus, realmente Deus queria falar com o faraó, meu filho. Vou fazer mais uma coisa para você ver que eu estou na frente desse negócio. Porque o faraó se recusava a querer aceitar de todas as formas que ele tinha que libertar o povo. Mas quando você fala, né, quando a gente tem um chamado, um propósito, como eu falei, uma das características boas de Moisés para mim foi a persistência dele diante de todas as negativas, né, de Faraó. Ele não desistiu, mesmo diante de todas as dificuldades que ele poderia ter, ele foi até o fim. Exatamente. E porque Deus estava ali com ele, né? E Deus, vai, meu filho, pode ir. Ele orar, e Deus falava, pode ir, vai lá de novo, vai de novo, né? O povo não quer, vai. E isso também é uma característica do chamado de Deus, né? Tem gente que não entende isso, acha, porque Deus me chamou, porque eu estou no meu propósito, tudo vai acontecer maravilhosamente. Não, às vezes tem resistência e nós temos que ter essa perseverança, né? Você tem um livro aí, Camille, para indicar para o pessoal? Gente, como nós estamos aqui falando, né, sobre um livro a história de Moisés, que está, né, no livro de Êxodo, esse livro aqui do Bispo Rodovalho, junto com o professor Gerald Schroeder, eles trazem explicações assim, científicas, né, aqui, ó, a explicação dos fenômenos bíblicos à luz do hebraico original e da cosmologia moderna. Então, gente, aqui o Bispo vai falar sobre exatamente isso, as 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Então, se você quiser saber assim, de uma forma muito abrangente, eu te recomendo esse livro aqui. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet, pode soltar, por favor. Você vai continuar onde está enquanto não estiver cumprindo o seu propósito. E não pense que você vai chegar lá porque caiu uma revelação, um anjo apareceu para você e disse que você tem que fazer. Não é assim não, é apanhando, é sendo expulso dos lugares, é perdendo coisas que a gente descobre o que nasceu para fazer. Se com Moisés, o grande profeta, foi assim, imagina com a gente. As nossas perdas não nos definem, ao contrário, elas nos expulsam para o lugar que nós deveríamos estar para cumprir aquilo que nascemos para fazer. E com Moisés eu aprendo o seguinte, você anotou as 3 perdas de Moisés? A perda dos seus pais, a perda do Egito, dos privilégios, do título que ele tinha no Egito, e depois a perda em Midian, que ele tinha paz, tinha família, tinha tudo e teve que voltar para o Egito para começar a cumprir seu propósito. Às vezes suas perdas não são perdas, são oportunidades. Colocou Moisés na história, não foi ser adotado por Faraó, pela filha de Faraó, não foi ter nascido hebreu ou ter vivido em Midian. O que coloca Moisés na história foi ter cumprido o seu propósito, que era libertar o povo de Israel do Egito. Ou seja, você vai continuar onde está enquanto não estiver cumprindo o seu propósito. Olha aí, de novo, né? Falando do propósito, da importância de viver o propósito. E nem sempre viver o propósito é um mar de rosa. Normalmente não é, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que enfrentar algumas coisas. Mas Moisés enfrenta, aí ele chega aquele episódio que ele está diante do Mar Vermelho, ele passa o Mar Vermelho, e aí começa uma sucessão de milagres, né? Deus manda o maná, sai água da rocha, tem a nuvem que acompanhava eles, a coluna de fogo, até que chega um momento que Deus chama Moisés e Deus fala com Moisés, dando a ele a lei, né, os 10 mandamentos, As famosas tábuas da lei. as famosas tábuas da lei, que da primeira vez quando Moisés desce, ele vê o povo lá corrompido, fizeram um bezerro de ouro, ele vai e quebra, e Deus tem que dar outro de novo, fazer de novo, né? E Moisés recebe ali toda a lei e recebe a visão do tabernáculo, né? Ele constrói o tabernáculo, que é primeira vez que alguém constrói um lugar onde Deus vai habitar, onde vai ser feito o culto, né? É o tabernáculo de Moisés lá no deserto. Até então, eles levantavam pedras, erigiam como um altar e pronto, era aquilo ali, né? E Moisés vai ali e aquele povo era um povo difícil, murmurava, o tempo todo eles estavam reclamando. Chega uma hora que Moisés quer desistir do povo e Deus fala, não, vai lá, Moisés. Aí tem hora que Deus quer desistir do povo, aí Deus fala, Moisés, se o senhor não for comigo, eu não vou, né? Até que ele chega na entrada da Terra Prometida, né? 40 anos de caminhada no deserto, ele chega na entrada da Terra Prometida, e é isso mesmo, né? Moisés, ele
faz tudo certinho, mas na hora ali de entrar na Terra Prometida, eu acho que ele tá tão estressado com aquele povo ali, né, que ele pega o cajado e ele fere a rocha. E existe uma analogia, né, que diz Jesus seria aquela rocha, né? E ele fere ali com raiva, e o castigo de Moisés é que ele não vai entrar na Terra Prometida, né? Eu vi outras questões falando que, como Moisés, Deus falou para ele falar. Isso, Falar, exatamente. não precisava ele pegar, mas ele quis pegar o cajado e bater na rocha, como quem diz, ó, eu fiz sair água da rocha. Por isso Deus não abençoou para entrar na Terra Prometida, ele não entrou, né? Ele cometeu E esse aí pecado aí. termina a história de Moisés assim, né? E ele deixa um sucessor, que é outra coisa importante, né? Quando você vive o chamado, você deixar um sucessor, alguém preparado, que às vezes você não vai conseguir cumprir toda a sua missão. Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, conseguiu conduzi-los durante o deserto, mas não conseguiu entrar na Terra Prometida. E Josué vai fazer isso. E futuramente nós vamos falar de Josué, né? Então, a gente tem muito aprendizado aí com a história de Moisés. Espero poder ter enriquecido aí o seu conhecimento sobre esse personagem bíblico tão importante. Se você gostou desse vídeo, a gente já está chegando ao final, acabou o tempo do programa, né? A gente tem um tempo aqui. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br, vai lá na aba Igrejas, lá você vai encontrar o endereço, o contato e o horário do culto da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final, que Deus abençoe muito a sua vida, um forte abraço, fica na paz.